Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Bartolomeu Félix, vigário-geral da Diocese de Caruaru. O nosso bispo diocesano está participando da 61ª Assembleia Geral dos Bispos no Brasil. Então, desde já, a nossa prece ao nosso bom Deus por todos os bispos do Brasil que estão reunidos nesta Assembleia. Caríssimo povo de Deus, muitas vezes já recitamos um dos salmos mais comuns entre nós, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas situações da nossa vida difícil, ou em expectativas de novidades, sempre colocando a nossa confiança em Deus, nós já recitamos este salmo, o Salmo do Bom Pastor. Então, esse domingo, esse quarto domingo da Páscoa, é chamado de o Domingo do Bom Pastor, no qual a liturgia da palavra, em especial o Evangelho de João, neste capítulo 10, versículos de 11 a 18, vai nos apresentar a imagem de Jesus como aquele que diz: eu sou o bom pastor. No entanto, o bom pastor é uma expressão do Antigo Testamento. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, precisamente no versículo 11, Deus vai dizer assim: eu mesmo serei o pastor que irei conduzir o meu povo. Todo o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, primeiro é uma crítica aos falsos pastores da época, ou seja, as falsas lideranças que assumiam o poder religioso, o poder econômico, político, mas que ao invés de promover a dignidade para o povo, oprimiam o povo. Isso causou um clamor que chegou até ao ouvido e ao coração de Deus, onde ele se revolta com essa gente, com esses falsos pastores. E através do seu interlocutor, o profeta Ezequiel, ele diz: eu mesmo irei pastorear o meu povo. No entanto, essa maneira que ele desce e vem pastorear o seu povo, ela de fato é efetivada através de um alguém, de uma pessoa, em Jesus Cristo, que agora, neste Evangelho de João, neste capítulo 10, ele toma para si duas figuras, duas imagens importantes. No capítulo 10 de João, ele começa então apresentando uma primeira imagem, que é a imagem da porta. Eu sou a porta. Então, quer dizer isso? Ele, de fato, é que é nos dar acesso à salvação. Quando os exegetas olham esse texto, analisam esse texto de João capítulo 10, ele vai dizer assim para a gente, que Jesus, como porta, é aquele que oportuniza uma passagem das suas ovelhas, as resgata das mãos dos falsos pastores. À época, era isso, ele oportunizava que as ovelhas saíssem do sistema religioso da época, que ao invés de ajudar a conectar o homem com Deus, a criar essa sintonia, pelo contrário, usava a palavra, usava a lei, os profetas, para oprimir as pessoas. Então, Jesus veio para dar a plena interpretação da lei, trazendo vida e vida plena às pessoas. Então, como porta, ele dá essa passagem. E depois, lá, precisamente no versículo 11 do capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. Ou seja, não é qualquer pastor, mas é o bom pastor. Porque ele também tinha conhecimento dos falsos pastores daquele contexto e também daqueles que viriam ao longo do tempo apenas para oprimir o seu povo. E recordamos, com a ressurreição de Jesus, ele constituiu um novo povo, o novo povo de Deus, que somos todos nós batizados em seu nome, que somos todos nós que formamos a igreja. E é justamente isso, essa verdade de fé. A igreja nos apresenta hoje Jesus como um bom pastor. E essa imagem bonita do bom pastor também, logo no início da igreja, lá um pouquinho atrás, os primeiros cristãos, eles desenhavam nas catacumbas, a imagem de Jesus, o bom pastor, para se identificar com o ressuscitado.
Dizia, olha aí, Ele está entre nós, Ele vai de fato nos conduzir, ou seja, Ele vai nos levar às novas pastagens, no qual Ele promete vida, dignidade para o seu povo. E a maior promessa dele para nós é o quê? É a salvação. Então, essa imagem de Jesus, o bom pastor, ela nos remete à salvação. E por muitas vezes nós utilizamos esse termo salvação com algumas expressões. Por exemplo, atrelado à saúde, atrelado a bens materiais, atrelado a tantas outras coisas, mas a salvação que a igreja nos apresenta é uma salvação pascal. Ou seja, é uma salvação integral que é de fato efetivada na pessoa de Jesus Cristo. Aqui nós relembramos, por exemplo, a leitura do livro dos Atos, no capítulo 4, que também está dentro do contexto desse quarto domingo, onde Pedro vai dizer, só no nome de Jesus há a salvação e não em mais nenhum outro. Ou seja, só Jesus salva. Por isso, nos recorda a igreja que Jesus é a salvação para todo homem, em todo o contexto, em todas as épocas. E é essa verdade de fé que nós assimilamos quando contemplamos a imagem do bom pastor, que nos conduz de fato ao caminho da salvação. Até porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Por isso, nesse quarto domingo, coloque no seu coração essa imagem bonita de Cristo, o bom pastor, que chega junto de nós para nos conduzir, nos tirar do pecado à graça. Ele é o bom pastor que ilumina a sua história e a sua vida. Ele é o bom pastor que está presente em nós, em nossa vida, em todos os tempos, todas as épocas. Ele é o bom pastor que nos ajuda na hora do sofrimento, da tribulação. Nas horas mais difíceis, contamos com a sua presença, com a sua graça, com a sua palavra e com a sua comunidade, que é a igreja, que nos oferece os sacramentos. Amados irmãos e irmãs, contemplemos então essa imagem bonita do Cristo bom pastor e com ela nós podemos meditar que somos ovelhas e a nossa condição de ovelha, a nossa atitude de ovelha é estarmos sempre em atenção e escuta àquilo que diz o Senhor Jesus. A todos um forte abraço, vamos dar agora um pequeno intervalo. Caros irmãos, estamos de volta com o programa De Todo o Coração e teremos agora a presença do Padre Aloísio Ricardo, reitor do nosso seminário, abordando o tema sobre a apatia. Meu irmão, minha irmã, nós estamos dando continuidade ao nosso caminho espiritual, onde estamos falando sobre as doenças da vontade. E hoje nós vamos falar sobre a apatia. O que é a apatia? Apatia, na linguagem espiritual, trata-se dessa falta de energia, essa falta de força, essa certa indiferença que surge na nossa vontade ou no nosso interior para com a vida espiritual, para com Deus, para com a nossa vida também fraterna, para com o próximo. Então, é preciso descobrir quais são os sinais que podem indicar que você está vivendo uma apatia espiritual. Posso lhe fazer então a seguinte pergunta: será que a apatia está tomando conta de sua vida? Está tomando conta do seu coração? Ou da sua vontade? Vamos caminhar um pouco para fazer essa descoberta a partir dos seguintes pontos que vamos abordar. Primeiro, a apatia espiritual, quando alguém está com esta vontade enfraquecida e apática à vida espiritual, ela se volta inteiramente, 100%, para os seus projetos pessoais. Torna-se mais egoísta, acaba deixando Deus de lado, porque ela toma um certo esfriamento espiritual e acaba pondo muito em evidência o seu projeto pessoal do ganhar dinheiro, do alcançar outras funções e outros cargos,
posse de coisas, a vontade espiritual enfraquecida faz crescer o egoísmo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a pessoa movida pela apatia ou com a vontade apática espiritualmente, ela acaba não tendo mais tempo para Deus. Não tem tempo para estar com Deus. Não tem tempo para a vida de oração. Parece que lhe falta forças para rezar. Mas, ao contrário, ela encontra-se animada para outras realidades que não lhe convidam a uma experiência de mergulho em si mesmo, mergulho na vontade de Deus. Então, ela torna-se como alguém que enterrou os talentos. Aquele evangelho que fala de alguém que recebeu os talentos e acaba enterrando-os. Não se dispõe mais a servir a Deus, a servir ao próximo. Ela torna-se alguém que não tem tempo. O seu tempo é preenchido com tudo, menos com Deus. Um outro sinal de uma pessoa que está sofrendo na vontade a apatia espiritual é que ela torna-se dominada pela aparência. Ela assume os compromissos apenas por aparência. E estes, os espirituais, por exemplo, ela pode frequentar a missa e não participar da missa, mas por aparência. Ela não tem esforço de conversão, não tem esforço de mudança, não tem esforço de transformação. A sua vontade está fria, portanto, ela não está aberta ao confronto da vida espiritual. Uma outra atitude da empatia ou da apatia espiritual é que, normalmente, quando a vontade está enfraquecida, aumenta-se as desordens nos afetos, as desordens também na imaginação. Ela se ocupa muito com tudo, pensando e pouco rezando. Logo, diminui a sua vida de oração ou apenas lembra que tem que rezar, mas muito pouco. Até pode citar alguma ejaculatória ou fazer uma breve oração, o Pai Nosso, a Ave Maria, e ali encerra o seu momento orante. O jejum é uma prática desconhecida para quem está com a vontade apática. Lhe custa muito o jejum. Aliás, a pessoa acaba apresentando até justificativas em dizer que não pode, que passa mal, que acaba adoecendo. Então, a importância de perceber alguns sinais. Quanto à caridade, a vontade apática ou a apatia espiritual acaba lhe impedindo de exercer a caridade, de realizar os planos para com o próximo, de ajudar alguém. A pessoa perde as forças no exercício da caridade. Mas, em consequência disso, multiplicam-se as tentações e as oportunidades do pecado. A pessoa acaba vivendo uma certa distância de Deus e, afastada de Deus, ela afasta-se também do caminho de santidade, do caminho de retidão. Alguém pode dizer: Padre, eu tenho tudo isso, mas o que fazer? Bom, para fortalecer sua vontade, é necessário a oração. Mas também é de muita importância a busca pela direção espiritual
para que alguém lhe ajude a organizar, a sarar, curar a sua vontade adoecida. Então, é preciso uma vida de oração, o acompanhamento espiritual. É necessário também a confissão dos pecados, para que a vontade se volte para Deus. E, obviamente, rezar mais o Pai Nosso e pensar exatamente quando dizemos: seja feita a vossa vontade. Abrir o coração para a vontade de Deus, abrir o coração para a vontade divina, mas também permitir que a sua vontade seja alcançada pela graça de Deus. E isso vai recordando a você que a sua vontade, aberta à vontade de Deus, lhe tornará forte, resistente, cheio de fortaleza para as adversidades da vida. Na doença da vontade, é preciso que nós busquemos o remédio. Quando esquecemos de buscar este remédio, vamos correndo o risco de chegar até a uma certa morte espiritual, a uma certa situação de vazio espiritual. Então, é preciso buscar o caminho da cura pela oração. O caminho da cura também pela prática do jejum, da penitência, o caminho da cura também pela direção espiritual. Meu irmão, minha irmã, falar dessas coisas pode até parecer lhe assustar, mas não, lhe traz a verdade para que você seja livre e busque ao Senhor vivo e ressuscitado. Deus abençoe você. Voltando ao nosso programa de todo o coração, convidamos o Padre Adriano Davi, que é o nosso liturgista, que vai nos apresentar a temática geral do tempo pascal, ou seja, essa liturgia que é desenvolvida nos 50 dias. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia. Neste bonito tempo de Páscoa, nós queremos aproveitar a nossa experiência pascal, a nossa experiência com o Cristo vivo e ressuscitado e meditar sobre este bonito tempo, sobre a Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa. Nesse nosso programa, eu gostaria de conversar com você sobre os 50 dias de Páscoa. Primeira coisa que a gente deve sempre compreender, sempre entender, é que o Tríduo Pascal, aquelas celebrações que nós vivemos há algumas semanas atrás, é o centro do ano litúrgico, de todo o ano litúrgico. Se o ano litúrgico nós somos chamados a meditar, beber, refletir do mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes, este Tríduo Pascal como centro, ele é sempre antecedido por dias de Quaresma, 40 dias de Quaresma. E depois do Tríduo Pascal, nós entramos em dias pascais, 50 dias de Páscoa. Por que dias? Porque a gente precisa, dentro do ano litúrgico, marcar o tempo, marcar o dia, marcar 40, marcar 50. Porque isso vai nos ajudar, primeiramente, é pedagógico, a dizer assim, é passagem, sempre é Páscoa. A Quaresma é Páscoa. Passar de uma situação de Quaresma a uma situação de vitória, a uma situação de glória, a uma situação de ressurreição. 50 dias de Páscoa, é passagem. Então, quando a gente enumera o tempo, simbolicamente, nós queremos dizer, a gente precisa deste tempo para acolher as realidades novas, para repensar, ressignificar. É sempre tempo de conversão, converter-se aos mistérios de Deus. Então, quando a gente fala 40 dias de Páscoa,
nós estamos dizendo é tempo de converter-se, de mudar a mentalidade para celebrar bem a Páscoa. Quando a gente fala 50 dias de Páscoa, nós não estamos dizendo o contrário. Estamos dizendo é tempo de uma conversão aos mistérios de Deus que estamos celebrando na Páscoa. Então nós podemos dizer, estes dias de Páscoa, 50 dias de Páscoa, são dias da Igreja, são dias de Cristo e são dias do Espírito. Dias da Igreja para dizer justamente isso. A Igreja é chamada a sempre ser peregrina. A Igreja é chamada a sempre repensar e ressignificar, a converter-se aos mistérios celebrados, aos mistérios de Deus. Por isso, 50 dias de Páscoa são dias da Igreja. 50 dias de Páscoa são dias de Cristo, porque é a sua Páscoa. São Paulo aos Coríntios vai dizer justamente, devemos celebrar não com fermento velho, mas fermento velho da malícia, da perversidade, mas com pães ázimos, da pureza e da verdade. Ou seja, esses dias de Cristo nos chamam não a uma realidade intelectual, não a uma realidade de contar os dias, mas uma realidade sacramental que toca a nossa vida, que nos converte. Então, 50 dias de Páscoa é uma realidade de Cristo, da Páscoa de Cristo, que nos chama a esse caminho, não de viver com fermento velho, como São Paulo diz aos Coríntios, da maldade e da malícia, mas viver com pães ázimos, da pureza e da verdade, porque Cristo assim nos chama. É o tempo novo, tempo de sermos novas criaturas, tempo do sacramento da vida nova, do batismo, da Eucaristia. Tempo este que a gente vai vencendo a corrupção do pecado, como a gente reza no prefácio da Páscoa, realizando em nós uma nova criação. Destruindo a morte, Ele vai nos garantir a vida em plenitude. É tempo de converter-se aos mistérios de Deus. Por fim, é dias do Espírito. 50 dias de Páscoa é dia do Espírito. É Pentecostes. É interessante você parar para pensar que a Páscoa ela está dividida em 7 semanas mais um dia. 7 vezes 7 mais 1, 50. Justamente para dizer, é o 8º dia, é o dia do Espírito. É o dia sem ocaso, é o dia sem tramonto, é o dia que não tem fim. Por isso é Kairos, por isso é dia de Deus. E a gente já meditou sobre isso, o domingo como 8º dia. A gente conta domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 7 dias. O domingo não é mais o primeiro, é o 8º, porque é o dia de Deus. É a mesma coisa a Páscoa. Páscoa são 7 semanas mais 1. 7 vezes 7 mais 1. Ou seja, é um 8º dia por excelência. Todo ele, do início ao fim, é sempre prolongamento da vida de Cristo. É sempre prolongamento do derramamento do Espírito. É sempre Pentecostes. Ou seja, a festa de Pentecostes não é um dia apenas, mas é o Espírito que perpassa os 50 dias de Páscoa e vai nos impulsionando a sermos testemunhas de tudo isso. Peçamos a Deus essa graça de vivermos bem esses 50 dias de Páscoa como dia do Espírito, dia de Pentecostes, dia que nós somos chamados a testemunhar essas maravilhas que nós estamos experimentando em cada celebração, em cada Eucaristia. Um bom sábado para você, para sua casa, um bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia, celebração de Páscoa, celebração do dia que o Senhor fez para nós, que a gente se alegra e exulta. Deus te abençoe. Amados irmãos, querido povo de Deus, queremos agradecer a todos vocês pela audiência, pela sintonia aqui em nosso programa de todo o coração. No próximo sábado, vocês são os nossos convidados a estar sintonizados conosco. E agora, invoquemos a bênção do Senhor sobre você, a sua família, sobre a sua casa. O Senhor esteja convosco e que desça sobre vós a bênção e a proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde.
Você vê e confia. IAGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.